Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma leitura e uma breve meditação. Vamos ler, primeiramente, com a ajuda do Senhor, em Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 4. Vamos ler um versículo aqui e, na permissão do Senhor, mais alguns versículos para exemplificar de forma bem prática e objetiva. Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Dizendo a respeito do coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Vamos ler ele mais uma vez. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Que o Senhor possa nos abençoar nessa breve meditação. Amém. Então, como nós sabemos, como nós já temos o conhecimento a respeito do coração, nosso coração é como se fosse ali onde acontece o centro das nossas decisões, das emoções, da nossa vontade. E quando na Bíblia nós lemos a respeito deste alerta de guardar o nosso coração, não é simplesmente protegê-lo de sentimentos frágeis ou coisas do tipo, mas quando é dito isso, é a respeito de vigiar atentamente o que entra no nosso coração e o que permanece e então influencia consequentemente o nosso interior, o nosso coração e consequentemente as nossas decisões, as nossas emoções, a nossa forma de caminhar. Nós não vemos aqui um alerta a respeito de guardar os nossos bens, a nossa reputação, a nossa posição, seja ela social, financeira, mas sim um alerta para nós guardarmos o nosso coração com toda a diligência, porque podemos dizer que o que nós vivemos acaba fluindo do nosso coração, e o resultado do que flui do nosso coração é resultado daquilo que nós nutrimos na nossa vida. Se o nosso coração ele estiver contaminado, as nossas escolhas, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, todas elas também estarão contaminadas consequentemente. Então, para nós sermos objetivos e práticos a respeito disso, nós precisamos, conforme diz a palavra do Senhor, então, guardar o nosso coração, e para isso nós precisamos filtrar e separar algumas coisas. Nós temos alguns alertas na palavra do Senhor em relação a isso. E o primeiro que eu gostaria de ler está no livro de Jeremias. Vamos citar alguns exemplos da palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 17, um versículo bem conhecido. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim: O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Note que esta frase, esta parte do versículo onde diz que o coração é desesperadamente perverso. Nosso coração, ele é enganoso. Então aqui está o primeiro alerta, dentre tantos da palavra do Senhor, alguns que separei aqui, mas que o nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente perverso. E nós não podemos confiar cegamente nos nossos sentimentos, ou mesmo não podemos confiar nos nossos sentimentos. Porque essas frases, como nós temos sempre ouvido, confie, você tem que seguir o seu coração, você tem que seguir seus sentimentos, tem que seguir aquilo que está no seu coração, porque dessa forma você vai conseguir fazer as coisas que você quer, você vai ser bem-sucedido. Aquilo que estiver no seu coração você precisa fazer.
Mas note que não é esse o ensino da palavra do Senhor, mas pelo contrário, nos alerta de que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente perverso. Então essas frases e esses conselhos mundanos, eles são totalmente antibíblicos e muito perigosos espiritualmente. Então, este é o primeiro alerta. O nosso coração ele precisa ser iluminado através da palavra do Senhor e não alimentado por paixões ou sentimentos carnais, mundanos, ou mesmo ouvindo conselhos do mundo. Então, nós sempre precisamos orar e filtrar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, porque se nós confiarmos naquilo que está no nosso coração e não consultarmos aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que está na palavra do Senhor, nós podemos tomar decisões erradas, decisões que vão trazer consequências espirituais para nós. Então jamais devemos basear nos nossos sentimentos naquilo que está no nosso coração. O segundo ponto que gostaria de mencionar está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23, a respeito de nós filtrarmos aquilo que entra no nosso corpo e consequentemente vai para o nosso coração. Versículo 22, capítulo 6 de Mateus. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Mais um alerta a respeito da palavra do Senhor sobre aquilo que entra no nosso corpo, principalmente, como foi dito, através dos nossos olhos. E também não só dos nossos olhos, mas também podemos aplicar também dos nossos ouvidos, aquilo que nós temos ouvido. Então tudo que nós vemos, onde nós colocamos os nossos olhos, aonde nós estamos também em rodas de conversa, ouvindo coisas, tendo acesso a conversas que muitas vezes não vão ser benéficas espiritualmente. Já ouvi muitas vezes essa frase de irmãos que os olhos eles são a janela do corpo. Então tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que nós colocamos nos nossos olhos, consequentemente vai para o nosso coração. E tudo aquilo que nós ouvimos também, consequentemente, vai para o nosso coração. Então, não há como manter o nosso coração puro se aquilo que nós temos colocado nos nossos olhos são coisas impuras, são coisas das trevas. Não há como nós mantermos e guardarmos o nosso coração puro se aquilo que nós temos ouvido, aquilo que os lugares onde nós estamos, as conversas que nós estamos tendo, aquilo que nós estamos ouvindo, se nós estamos buscando ensinamentos e conselhos em lugares errados, tudo aquilo que vai entrar através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, eles vão para o nosso coração. Então nós precisamos filtrar aquilo que tem entrado no nosso corpo, através dos olhos, dos ouvidos, e se o que nós temos visto e ouvido for impuro, consequentemente também nós vamos alimentar o nosso coração com coisas impuras. Então aqui está mais um alerta da palavra do Senhor, para que nós possamos filtrar aquilo que entra no nosso corpo, no nosso coração. O próximo texto que gostaria de ler está em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Como disse, quero ser bem prático e bem objetivo a respeito deste assunto. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Quanto que ao vigiar os nossos pensamentos e as nossas intenções, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como nós sabemos, os nossos pensamentos, aquilo que nós temos alimentado, os nossos pensamentos, eles afloram os nossos desejos. E, consequentemente, os nossos desejos, aquilo que nós temos pensado, nutrido em nossos pensamentos, eles vão gerar atitudes. E essas decisões, dessas atitudes, serão geradas pelo nosso coração. Então, quando nós vigiamos e nós cuidamos para que os nossos pensamentos sejam, conforme diz no versículo, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, coisas boas sairão também das nossas práticas, que consequentemente o nosso coração e os nossos pensamentos estarão alinhados com coisas puras, com coisas agradáveis, com aquilo que é da vontade do Senhor, conforme diz no versículo: se há algum louvor, nisso pensai, se há alguma virtude, nisso pensai. Quando isso está alinhado com a palavra do Senhor, teremos consequências, na verdade não consequências, teremos frutos benéficos disso, seja individualmente, seja também coletivamente no sentido espiritual e consequentemente também na nossa vida, não só pensando pelo lado espiritual, mas quando os nossos pensamentos não estão alinhados com a palavra do Senhor, o resultado vai ser uma vida desordenada. Então, nós precisamos, para que isso não aconteça, meditar diariamente na palavra do Senhor e repreender estes pensamentos que muitas vezes aparecem em nossa mente, pensamentos carnais, pensamentos negativos, pensamentos que não estão alinhados de acordo com a palavra do Senhor, não são pensamentos espirituais. E fazendo isso, nós vamos evitar desagradar ao Senhor e também vamos evitar que o nosso coração seja contaminado através dos nossos pensamentos, muitas vezes carnais. Então, precisamos também estar atentos a isso para que, dessa forma, também consigamos guardar o nosso coração destas coisas. Vamos ler mais um exemplo, agora, o livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4. Depois deste texto, vamos ler apenas mais 2 e já estaremos partindo para o final. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 31 e 32. Diz assim: toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Estes dois versículos aqui, eles são muito claros em relação a perdoar e tirar a mágoa, esses sentimentos ruins que muitas vezes sondam o nosso coração por alguma coisa que aconteceu, por talvez algum desentendimento que possa ter acontecido entre irmãos, seja qual for a natureza deste desentendimento, mas a palavra do Senhor é muito clara quanto a não guardar mágoa, a não deixar com que este sentimento seja alimentado, a ação de não perdoar, a ação de continuar guardando mágoa por algo que aconteceu e consequentemente contaminar o nosso coração. Um coração contaminado, um coração amargurado, ele vai fazer com que as nossas orações elas não sejam verdadeiras, vai fazer com que a nossa mente ela esteja sempre pesada e amargurada, vai causar consequentemente um afastamento de um irmão, de uma irmã ou de mais, e principalmente vai causar também um afastamento do Senhor. Então, nós sabemos que nenhum destes pontos a serem praticados são coisas fáceis, mas principalmente também a questão do perdão. Nós muitas vezes queremos falar que perdoamos da boca para fora, mas continuamos alimentando o nosso coração com algum ressentimento, alguma mágoa, e não fazemos isso de forma verdadeira. Então, isso é muito difícil, mas nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda do Senhor. Nós não podemos guardar estes sentimentos, não podemos nutrir estes sentimentos ruins de amargura contra um irmão, contra uma irmã, ou seja, com quem for, porque a palavra do Senhor, ela nos alerta, ela nos orienta e nos exorta
a perdoar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, que o Senhor também possa nos ajudar nessa prática que é difícil, mas necessária, para que não nos traga consequências negativas, espiritualmente falando, não só espiritualmente falando também, e principalmente para que com isso nós também possamos guardar o nosso coração deste sentimento. Agora, mais um texto no livro de Provérbios. Já falamos também deste assunto específico que está aqui neste versículo que vamos ler, mas é mais um ponto também em que nós precisamos evitar para que o nosso coração não seja contaminado. Provérbios 16, versículo 18. Diz assim: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Então, é muito importante, irmãos, que nós possamos também ter esta sabedoria e pedir a ajuda do Senhor, para que nós possamos guardar o nosso coração da soberba, algo que pode muito facilmente vir de encontro a nós. A soberba, ela começa em pensamentos, e ela vai para o nosso coração. Então, pensar que nós somos superiores a alguém, seja algum irmão, alguma irmã, por alguma atitude, por alguma ação, ou seja, qual assunto for, nós precisamos pedir a ajuda do Senhor para que nós possamos ser guardados desse sentimento da soberba. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, todos nós somos pecadores e todos nós fomos perdoados pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui conseguiu a salvação, ou seja, o que for, por méritos nossos. E se há alguma coisa boa em nós, se há alguma coisa positiva em nós, não é mérito nosso, mas sim da graça de Deus. Então, que nós possamos também guardar o nosso coração da soberba, do orgulho, porque, como nós temos visto aqui o alerta da palavra, o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. E o último texto que gostaríamos de ler em relação aos exemplos está novamente no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vemos aqui um alerta, na verdade, e o perigo de nós não guardarmos o nosso coração. Mateus capítulo 15, versículo 18, versículo 18 e 19. Diz assim: mas essas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos ler o comecinho do versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem. Nós vemos aqui também de forma bem clara a própria palavra do Senhor, de forma bem prática, em relação a tudo isso que flui do nosso coração. É bem claro quando diz que do coração procedem todas essas coisas. Então, é fato que se não guardarmos o nosso coração destas coisas, se nós não nutrirmos o nosso coração com coisas boas, com coisas sadias, com coisas que vêm do Senhor, nós sabemos que no mundo em que nós estamos, nós temos visto muitas coisas, temos ouvido muitas coisas de forma sem querer, mas muitas coisas também nós podemos evitar e muitas vezes não evitamos. Então, que nós possamos tomar para nós este alerta da palavra do Senhor, de guardarmos o nosso coração, de cuidarmos daquilo que tem entrado no nosso corpo, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, o fato de perdoar, de não guardarmos mágoa, de guardarmos o nosso coração da soberba, e que nós possamos orar ao Senhor pedindo a ajuda dele diariamente. O último versículo que gostaria de ler agora para nós encerrarmos, a respeito do coração, um pedido de ajuda para o Senhor, para que nos ajude nisso, está no Salmo de número 139.
Salmo de número 139, o versículo 23 e 24. Algo que deve ser uma oração, podemos dizer assim, uma oração diária nossa, para que o Senhor ajude a purificarmos diariamente o nosso coração. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Então, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a compreender a sua palavra, que Ele mesmo nos ajude a praticar estas coisas com o fim de guardarmos o nosso coração daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é impuro, pois nós sabemos que esse é o desejo do inimigo, que o nosso coração seja contaminado com essas coisas, que por mais que somos salvos, temos a certeza da salvação, não há como perder isso, porém o inimigo ele pode atrapalhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Esse é o desejo dele, que nós estejamos cada dia mais longe do Senhor, e é isso que Ele vai buscar fazer conosco. Então, que nós possamos guardar o nosso coração dessas coisas ruins, dessas coisas impuras, e buscar alimentar o nosso coração à luz da palavra do Senhor. Amém.